Você acha que conhece o clã Uchiha, você acha que entende o massacre, e você acha que sabe quem Itachi realmente foi. Mas a verdade é simples, a história que o anime contou não é a história original. Na novel de Itachi, personagens mudam de papel, motivações são invertidas e decisões que pareciam frias se tornam absurdamente humanas. Hoje você vai entender como o anime mudou completamente a lógica dos Uchihas, de Itachi, de Shisui, de Fugaku e até mesmo do Obito. Nesse vídeo eu separei 12 diferenças do anime para a novel. E quando esse vídeo acabar eu te garanto, você nunca mais vai olhar para o massacre Uchiha da mesma forma. Fala família, sou Júlio Dias e pra você que diz que a novel não é canon, cara, você tá completamente errado. A novel é sim canônica e o anime fez a adaptação com base na própria novel. Mas o estúdio resolveu mudar alguns detalhes, até porque a novel foi lançada oficialmente no Japão em 2015 e a adaptação feita pelo anime foi feita em 2016. A confusão acontece porque a novel só chegou ao Brasil em 2022. Ou seja, o anime só quis mudar a novel porque sim, mas agora eu vou mostrar pra você as diferenças e os erros na adaptação. Itachi, o sonho de sua vida. A novel deixa algo muito claro desde o início. Itachi nunca teve infância. Enquanto outras crianças brincavam, Itachi treinava. Não por pressão do pai, não por cobrança do clã, mas porque ele entendia o mundo cedo demais. Desde pequeno, Itachi sonhava em se tornar Hokage. Um detalhe que o anime não nos passa. Ele não queria ser Hokage por prestígio, mas por um ideal simples e cruelmente adulto: acabar com as guerras. Ele não queria ser forte para vencer lutas, queria ser forte para impedir que elas existissem. Esse detalhe é essencial porque ele muda completamente a forma como entendemos o Itachi. Ele não cresce como um prodígio vazio. Ele cresce como alguém que já entendeu o custo da violência, até mesmo antes de participar dela. E é exatamente isso que chama a atenção da pessoa errada. Danzo e o teste do gênio de 100 anos. Itachi se forma como o maior gênio que já passou pela Academia Ninja. Suas notas eram altas e em apenas alguns meses ele se forma, pois já havia dominado o jutsu de clonagem por recomendação de Shisui. Basicamente Shisui disse para ele: esse jutsu aqui é o teste de graduação, então domina ele logo. Isso foi fundamental para sua formação tão cedo. Danzo ouve falar de um recém-formado da academia, 7 anos de idade, silencioso, observador, assustadoramente lúcido, e ao invés de testá-lo com jutsus ou sua habilidade de combate, Danzo testa a sua mente. Danzo propõe um cenário hipotético: um naufrágio, 10 pessoas, uma delas carrega uma doença altamente contagiosa que inevitavelmente matará a todos. A pergunta é simples: você é o líder, o que você faz? Itachi responde sem hesitar: se essa pessoa vai morrer de qualquer forma, eu mataria uma para salvar 9. Essa resposta não revela crueldade, revela algo muito mais raro. Na ciência cognitiva, isso se chama pensamento utilitarista de alto nível. Algo que só aparece quando 3 fatores se combinam: inteligência lógica, controle emocional e capacidade de abstração moral. Em adultos, isso já é raro. Em uma criança é praticamente inexistente. É por isso que o Danzo chama o Itachi de um gênio que aparece a cada 100 anos. E não, isso não tem relação direta com talento em batalha, tem relação com o entendimento estrutural do mundo. Esse ponto é reconfirmado por Hiruzen, ao falar que Itachi aos 7 anos já pensava como um Hokage. Esse era o diferencial de sua genialidade. Esse ponto é tão importante que merece um vídeo inteiro, e sim, esse vídeo vai acontecer, então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e coloca para receber todas as notificações, porque assim que esse vídeo sair, você vai receber a notificação na mesma hora. Então o próximo passo dessa análise será comparar Itachi com outros gênios da obra. Itachi e o exame Chunin. O prodígio retido. Itachi poderia ter feito o exame Chunin aos 7 anos, mas não fez. Seu próprio sensei o segurou, por inveja, por medo e por insegurança. Itachi incomodou inclusive senseis do clã Senju, um detalhe muito importante que o anime removeu, deixando o clã Senju cair no limbo e ser esquecido. Teria sido muito mais interessante se o anime mencionasse isso, pois não tornaria Tsunade a única Senju existente nos tempos atuais. Pois é isso que o anime dá a entender, mas na verdade uma pequena parte da linhagem Senju
ainda existe sim. A novel deixa claro, o sistema ninja não falha só por corrupção política, ele falha por ego humano. Itachi só realiza o exame Chunin aos 10 anos, depois da intervenção de Danzou. Ele estava de olho no Itachi desde a conversa que tiveram. Ele queria usar o Itachi como sua ferramenta o mais rápido possível. Com isso, Danzou convence Hiruzen a deixar Itachi fazer o exame Chunin mesmo sem a recomendação do sensei. Com isso, Itachi faz o exame sozinho, sem equipe, e ainda passa. Esse detalhe reforça algo muito importante. Itachi não cresce rápido porque o mundo o favorece, ele cresce apesar do mundo tentar freá-lo. Shisui, a idade, o Mangekyo, o mito e o erro do anime. Aqui entra um dos maiores erros de adaptação do anime. Na novel, Shisui é pelo menos 5 anos mais velho que Itachi. Isso muda tudo. Em tempos de guerra, genin se formavam mais cedo, em torno dos 10 anos. A ideia era formar o maior número possível de ninja para ajudar no campo de batalha. E em tempos de paz, aos 12. E isso ainda é reforçado na novel do Itachi. Quando Shisui se torna genin, Itachi tem apenas 5 anos de idade. Ou seja, Shisui não era um prodígio precoce como o anime sugere. Ele não era o primeiro da turma. Ele nem sequer era o mais talentoso do próprio time. A novel mostra algo raramente explorado em Naruto. Shisui sentia inveja. Ele se comparava. Ele tinha alguém no time mais habilidoso e mais talentoso do que ele. O anime, ao rejuvenescer visualmente o Shisui, cria um problema grave. Ele transforma Shisui em um Itachi 2.0. Na novel, Shisui é diferente. Ele é alguém que cresce, não alguém que nasce pronto como o Itachi. Isso torna sua relação com Itachi muito mais rica e muito mais trágica. Shisui desperta seu Mangekyo durante uma missão com seu time de genins. Eles são cercados por um grande número de inimigos. Ao chegar reforço de Konoha, eles fogem, mas o amigo de Shisui não consegue. Shisui revela que não estendeu a mão para salvar seu amigo de propósito, pois sentia inveja dele por estar sempre à sua frente e por ser mais talentoso também. O remorso por ter deixado seu amigo para morrer por pura inveja fez Shisui despertar o Mangekyo Sharingan meses antes de conhecer o Itachi. Ou seja, quem fala que Shisui despertou o Mangekyo com 8 anos, tá mentindo. Essa informação não existe em lugar nenhum. A queda de Shisui, o que realmente aconteceu? Shisui não perdeu uma luta para Danzou, cara, isso nunca aconteceu. No anime, Danzou marca um encontro com Shisui e deixa seu Izanagi já ativado. E logo depois de Shisui o prender em um genjutsu, Danzou reaparece e o surpreende roubando seu olho. Na verdade, Danzou usa o Aburame Sugaru, que o envenena com um inseto específico. O veneno paralisa o corpo de Shisui no momento do encontro. Danzou aparece. Não há combate, há execução. Danzou se aproxima de Shisui com tranquilidade e remove o olho de Shisui enquanto ele está imóvel. A dor permite que Shisui reaja e fuja. A morte de Shisui, a verdadeira. Shisui não tira a própria vida depois de dar o olho ao Itachi como o anime mostra. Sabendo que está envenenado, Shisui sabia que morreria de qualquer jeito. Então, antes que isso acontecesse, ele pede para morrer. Ele pede que Itachi o mate. Não por desespero, mas por estratégia, para que Itachi despertasse o Mangekyo Sharingan e ganhasse novos poderes, para que a sua morte trouxesse algo de bom para seu amigo, e também como uma forma de pagar pelo que fez ao seu amigo de time no passado. Isso foi mais um peso emocional para Itachi carregar. A novel retrata o quão difícil isso foi para o Itachi. Ele hesita, treme e até chora, enquanto Shisui o motiva falando que seria o melhor a se fazer. Shisui estava de pé, de costas para o Itachi, virado para o penhasco. Itachi se aproxima de seu melhor amigo enquanto chora com a voz trêmula. Ele leva suas mãos até as costas de Shisui e o empurra. Não há romantização, não há espetáculo, só necessidade. E depois o lamento do Itachi, falando: "Matei meu amigo". O anime suaviza isso para o lado do Itachi, fazendo Shisui apenas se atirar lá de cima. A novel torna isso brutalmente ilógico e leva um peso emocional tremendo para o Itachi. Itachi tenta vingar a morte de Shisui, o ataque a Danzou. O anime excluiu totalmente esse acontecimento, tornando Itachi indiferente ao que aconteceu a Shisui, o que seria muito estranho. Mas na novel é diferente. Itachi sentiu profundamente a morte de Shisui e faz questão de tirar satisfação com Danzou. Danzou convoca Itachi ao seu escritório para avisar que ele será o capitão de uma nova unidade da Anbu Raiz. Na sala estava Danzou e Sugaru fazendo a guarda.
Foi a primeira vez que ele fica de frente aos dois homens que mataram Shisui. E então, Itachi questiona: por que você matou Shisui? Deixando Danzou surpreso por ele saber disso. Danzou então pergunta a Itachi se o plano de Shisui daria certo para evitar o golpe. Itachi sente vergonha de si mesmo por não conseguir responder. Quando Danzou fala o motivo de ter matado Shisui, Itachi não consegue controlar a sua ira. Ele puxa uma kunai e tenta cortar o pescoço de Danzou, sendo impedido por Sugaru. A kunai atravessa a mão de Sugaru enquanto Danzou fica parado de forma despreocupada. Danzou provoca Itachi alegando que mesmo que ele o mate, a situação dos Uchihas iria piorar e Itachi seria caçado por toda a vila como um traidor. O narrador deixa claro que isso era apenas uma provocação. Danzou não planejava morrer. Ele estava confiante, pois o local estava cercado de ambus da raiz que estavam ocultos. O narrador ainda diz que seria quase impossível Itachi sair dali vivo. Ele então decide não seguir adiante com a vingança e decide seguir o plano de Danzou. Esse trecho da novela foi muito interessante porque ela mostra um Itachi mais humano, sem resposta para a pergunta de Danzou, agindo por impulso de ira e falhando em sua tentativa de vingança. Caso ele tivesse tido sucesso, a situação teria se complicado ainda mais, até ele se acalmar e cair em si novamente. O golpe Uchiha, quem realmente empurrou o clã. Fugaku não queria o golpe. Esse é outro ponto que o anime distorce. Quem alimenta o desejo de revolta é Obito nas sombras, manipulando Yashiro Uchiha. Obito nas sombras tem encontros com Yashiro e o diz exatamente o que fazer, como incitar os demais membros do clã para quererem realizar o golpe de estado. Obito cria o clima, Obito incentiva a ruptura, Obito radicaliza o discurso. O clã não caminha sozinho para o golpe, ele é empurrado. Todo golpe não passa de uma estratégia de Obito para tirar Itachi das mãos de Konoha, com a desculpa de que eu sou Madara Uchiha e quero me vingar do clã. Na verdade, Obito estava de olho em Itachi há muitos anos e o queria ao seu lado. Obito sabia das limitações que um cargo da hierarquia colocava no Itachi. Parar o golpe não dependia do Itachi, ele era apenas um peão nas mãos do alto escalão da vila ou do clã Uchiha. Por mais que Itachi tivesse uma solução mais razoável, lhe faltava poder político para fazer. Apenas palavras e conselhos não mudariam nada, e isso foi muito bem usado por Obito, limitando Itachi a apenas duas escolhas: a vida de dezenas ou até centenas de pessoas do seu clã, ou a de milhares de inocentes que poderiam morrer na vila em caso de uma guerra civil. Fugaku, poder escondido, posto de Hokage negado. A novel nunca fala que Fugaku tem um Mangekyo Sharingan. Ela o chama de Fugaku dos Olhos Perversos. Nada mais, mas deixa algo claro. Mesmo com Mangekyo Sharingan, o Itachi temia enfrentá-lo. Os feitos de guerra de Fugaku foram deliberadamente ocultados pelo alto escalão de Konoha, para que ele não disputasse o posto de quarto Hokage com o Minato. Isso não diminui o Fugaku, isso apenas revela o medo que Konoha tinha dele. Possivelmente, Fugaku tinha grandes habilidades visuais com seu Sharingan base. Todo momento que a novel retrata ele é fazendo comparação à habilidade visual. Como Shisui ao falar que planejava usar o Koto Amatsukami no Fugaku. Ele diz: nem mesmo Fugaku dos Olhos Perversos será páreo para estes olhos. E quando Fugaku se impõe contra Yashiro, novamente é destacado o Sharingan nos olhos de Fugaku dos Olhos Perversos. Isso deixa evidente que Fugaku não tinha esse apelido por ter o Mangekyo, e sim por ser muito habilidoso com o Sharingan. O anime decidiu simplesmente dar o Mangekyo para não precisar se aprofundar nas diferentes maneiras de dominar o Sharingan comum. O massacre. Quem matou quem? Na novel, o Itachi não mata os civis. Obito assume esse papel por receio de que Itachi não fosse capaz de cumprir esse papel. Itachi fala que ele não o subestimasse, mas acaba aceitando a proposta. Itachi elimina apenas a força policial, os ninjas diretamente envolvidos no golpe, nenhum civil. O anime inverte isso, e ao inverter, transforma Itachi em algo muito mais frio do que ele realmente foi. Quem lembra dessa cena do Itachi eliminando os civis em suas casas e seu semblante frio? Pois é, Itachi não foi assim de verdade. Tudo isso teve um peso muito maior para ele. A novel deixa claro as limitações do Itachi ao cumprir essa missão. Por isso, ele procura a pessoa que ele acreditava ser o Madara, Amaterasu Itachi.
a última distorção. Na novel, Itachi já usa o Amaterasu no massacre, matando Sugaru depois de colocar seus insetos no Tsukuyomi, e os efeitos colaterais passarem para ele por meio da experiência dos insetos. Itachi não descobre o jutsu depois. No anime, Itachi já na Akatsuki, em uma missão com Juzo Biwa, acaba enfrentando Yagura, o quarto Mizukage. Em um momento de dificuldade na batalha, Itachi usa o Amaterasu sem querer e ainda se surpreende com aquele poder, mas no original ele já tinha usado muito antes. E a sua entrada na Akatsuki também não surpreende o Orochimaru como no anime. Na novel, Obito pede a Pen que use um jutsu de materialização de pensamentos. Orochimaru aparece como projeção na frente de Itachi logo após o massacre acontecer, e ele sugere que Itachi entre para Akatsuki, e Itachi logo aceita. No anime, Orochimaru fica surpreso ao ver Itachi se unindo a Akatsuki, um detalhe simples, mas que também foi alterado. A novel não muda o que o Itachi fez, ela muda por que ele fez. Ela não o absolve, mas o explica. E talvez o mais assustador seja isso. Itachi não era o mais forte, mas era o que entendia o mundo cedo demais. Itachi não era perfeito e imbatível, mas aquele que foi encarregado de pesar a importância de cada uma de suas atitudes. E em breve, em outro vídeo, eu vou responder uma pergunta que ficou no ar: o que realmente define um gênio em Naruto? E se esse vídeo te fez enxergar o Itachi de outra forma, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e deixa aí nos comentários que eu quero saber qual dessas diferenças entre anime e novel mais muda a sua visão sobre os Uchihas. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!